galera, todos bem, como estão? Eu sou o professor Pedro Campos e estamos juntos para mais um bloco, mais uma aula para falar sobre o incrível mundo do raciocínio lógico de vocês. E na aula passada mostrei a tabela verdade, só que disse que aquela não era a única tabela verdade que existia. Na verdade, a tabela verdade é um conceito da lógica que significa analisar todas as possibilidades. E isso pode gerar uma confusão, inclusive já estamos até algumas aulas aprendendo teoria sem questões, então hoje eu vou juntar tudo numa coisa só. Vou começar a aula mostrando uma questão e a gente vai entender um pouquinho a teoria associada a ela e resolver até algumas outras. Então, vem comigo na tela, paramos na tabela verdade e avançando, trago uma questãozinha para a gente brincar aqui hoje, CESP Sebrasp 2023, e ela fala assim: P1, se o custo operacional aumenta, aumentamos o preço cobrado pelo nosso produto. P2, se o preço do produto substituto aumenta, aumentamos o preço cobrado pelo nosso produto. Acho que está pequeno, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, melhor. P3, aumentamos o preço cobrado pelo nosso produto, mas o custo operacional não aumentou. Logo, o preço do produto substituto aumentou. E aí fala, considerando o argumento constituído pelas premissas P1, P2 e P3 e pela conclusão C anteriormente apresentadas, julgue o item a seguir. A tabela verdade da proposição P1 e P2 contém mais de 10 linhas. Essa efetivamente é a nossa pergunta. A tabela verdade da proposição P1 e P2 contém mais de 10 linhas. E o cara vira e fala, tá, Pedro, história é essa de a tabela verdade tem mais de 10 linhas? Eu tô vendo aqui, ó, a tabela verdade, ela tem 4 linhas e acabou. Não, cuidado. Essa que tem 4 linhas é a nossa tabela verdade que analisa a junção de duas proposições. Mas ela não é a única tabela verdade que existe e é isso que eu quero explicar agora. Então vamos lá. Como funciona a brincadeira da tabela verdade? Como eu disse, tabela verdade é um conceito em que você analisa todas as situações que você pode ter, todas as situações possíveis. Então, vamos rabiscar um pouquinho. Tabela verdade, em azul não. E vamos começar, por exemplo, trabalhando com uma tabela verdade para uma proposição. Pedrão, existe tabela verdade para uma proposição? Existe, claro que existe. Inclusive para qualquer quantidade. Lembra que a gente transforma as proposições em letras para analisar, certo? Então, se eu tenho uma proposição, eu vou chamar ela de proposição P. E quais são as possibilidades que eu tenho para uma proposição? Pô, pensa comigo. Proposição, toda frase que pode ser classificada como verdadeiro ou falso. Então, cada proposição tem duas possibilidades, verdadeiro e falso. Então, para uma proposição, eu posso ter ela sendo verdadeira ou posso ter ela sendo falsa. Concorda? Então, tá lá, ó. Para uma proposição, a minha tabela verdade seria essa. E eu tô vendo que ela tem ao todo 2 linhas. Acabou. Então, uma tabela verdade que analisa uma única proposição, ela teria 2 linhas, verdadeiro e falso. Concordo, meio broxante, nada muito empolgante, mas é assim que é. Acabou. Agora, se eu tiver uma tabela verdade para 2 proposições, que é meio o caso que a gente viu na aula passada, eu já passaria até aqui na jogada AP, e aqui. E aí o que acontece? Para cada um desses valores, eu tenho um valor da outra associada. E eu também tenho o toque, tem que estar alinhadinho aqui, ó, não está, a gente traz essa reta aqui, clica nesse aqui, traz para cima, agora está alinhado. Então lá, o que pode acontecer agora? Então lá, antes, a minha proposição P, ela poderia ser verdadeira ou falsa. Só que agora, como eu tenho uma segunda proposição associada, o que vai acontecer?
Para quando a P é verdadeira, para os dois casos em que a P é verdadeira, se abrem duas possibilidades para nossa proposição Q, porque ela pode ser também verdadeira ou falsa. E para cada caso em que a P é falsa, o mesmo acontece. A Q agora pode ser verdadeira ou falsa. Então agora, quando a gente analisa uma tabela verdade para duas proposições, eu passo a ter 4 linhas na jogada, certo? Tá lá. Tá, Pedrão, poderia ter mais? Sempre pode, irmão, sempre pode. A gente vai ver agora. Lembrando que para duas proposições é a tabela verdade que a gente viu na aula passada. Essa aqui para duas proposições. Agora, sei lá, Pedrão, poderia ter uma tabela verdade para 3 proposições? Poderia, vamos embora. 3 proposições. E o que vai acontecer nesse caso? Preste atenção. Vou criar uma terceira proposição, seguindo o alfabeto P, Q, R. Nossa terceira proposição vai ser a R. Eu preciso alinhar, senão o mundo pode acabar. É a vida, é a vida. Agora está alinhado. E aí, vamos lá, ó. Agora, o que eu tenho? Vamos lá. Para quando a proposição P é verdadeira, eu posso ter a Q verdadeira, e a R verdadeira também. Só que a gente pode ter a P sendo verdadeira, a Q sendo verdadeira, só que a R agora sendo falsa. Mas a falsa pode não ser só R, a falsa pode ser a Q. Então, posso ter a P verdadeira, a Q falsa, mais a R verdadeira. Repara que eu estou analisando agora os casos em que só uma frase é falsa. Já foi o caso em que a R é falsa, já foi o caso em que a Q é falsa, mas eu posso também, sem problema algum, ter a primeira proposição falsa. Então, eu posso ter a P falsa, a Q verdadeira e a R verdadeira. Já foi o caso em que as 3 são verdadeiras, já foi o caso em que eu tenho uma só falsa, agora eu posso ter as situações em que eu tenho 2 falsas. Então, por exemplo, posso ter a P verdadeira, mas tanto a Q quanto a R falsas. Posso ter a P falsa, a R falsa, mais a Q verdadeira. Posso ter a R verdadeira e as 2 últimas falsas. E, por fim, eu tenho o caso, já foram todas as situações com uma falsa, todas as situações com 2 falsas, e aí, por fim, o último caso, que seriam as 3 proposições falsas. Repara que agora, quando eu trabalho com 3 proposições, eu já passo a ter 8 linhas ao todo na nossa tabela verdade. Caraca, Pedrão, coisa pra caramba. É. Pô, e se fosse 4 proposições? Puta, ia ficar até... Para! O fato é que o seguinte, repara, eu tinha 2, eu tinha 4, eu tenho 8. E por que isso acontece? Para cada nova proposição que a gente acrescenta, a gente dobra o número de possibilidades. Por quê? Para cada nova proposição que eu tenho, abrem 2 novas situações. O caso em que a nova proposição é verdadeira ou falsa. Então, na prática, para você determinar o número de linhas de uma tabela verdade, você só vai ter que fazer 1, 2 para cada proposição. Vou explicar. Simplesmente você vai multiplicar 2 para cada proposição que você tem. Então, se você tem uma única proposição, 2, uma vez. 2. Para 2 proposições, 2 vezes 2, 4. Para 3 proposições, 2 vezes 2 vezes 2,
8. E isso gera para a gente uma fórmula que, sinceramente, eu não gosto muito, mas vou escrever, que é que o número de linhas de uma tabela verdade vai ser sempre 2 elevado a n, onde n é o número de proposições que eu tenho. Então, na prática, se você quiser saber quantas linhas vai ter uma tabela verdade que analisa, sei lá, 10 proposições, é só você multiplicar um 2 para cada proposição. 2 vezes 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, que é o 2 a décima. Então, uma tabela verdade que analise uma proposição composta com, ao todo, 10 proposições simples, ela teria 1024 linhas. E com isso, então, a gente entende como fazer a análise do número de linhas de uma tabela verdade e a gente está preparado para resolver algumas questões. Então, vamos lá agora, voltando para a nossa questão que estava aqui na lousa. Vou até jogar aqui e vou dar 30 segundinhos para você pensar e me responder. A tabela verdade da proposição P1, lembra que esse símbolo é o E? Pedrão, você não falou, estou contando agora, a gente vai conversar sobre isso no próximo bloco. P1 e P2. Este símbolo significa simplesmente o conectivo E. Ele está juntando a proposição P1 com a P2 através do E e falando que essa tabela verdade tem mais de 10 linhas. E eu vou dar 30 segundinhos para vocês e eu quero que vocês me respondam. Tem para vocês. Bora lá, vamos detonar? Galera, cuidado, a resposta já vou contar errado, certo? Só cuidado que tem uma leve pegadinha que não é pegadinha porque ela acaba caindo no clássico. Por quê? O cara vê, ó, P1 e P2, ele pensa, pô, Pedrão, são duas proposições. Para duas proposições vão ser 4 linhas, que não é mais de 10, está errado. Cuidado que você pensou errado. P1 é uma proposição composta. Lembra, para você determinar o número de linhas, você tem que ver quantas proposições simples você tem. E aí, ó, vamos analisar. Ele pegou a frase P1 e a P2. Ele juntou a P1 com a P2. Ou seja, foi o seguinte, ó. Se o custo operacional aumenta, então aumentamos o preço cobrado pelo nosso produto. E se o preço do nosso produto substituto aumenta, aumentamos o preço cobrado pelo nosso produto. Então ele juntou essas duas frases através do E. A gente vai ter que ver neste pacote quantas proposições simples eu tenho. Aí vamos lá. Primeira proposição simples. Se o custo operacional aumenta. Essa é a primeira. Então, aí vem a segunda. Aumentamos o preço cobrado pelo nosso produto. Depois, se o preço do produto substitui aumenta. Opa, terceira proposição. E aí, cuidado que é aqui que uma galera errou. Porque olhou, então aumentamos o preço cobrado pelo nosso produto. Pensou que essa era uma quarta proposição, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 16, e marcou certo. Cuidado, aumentamos o preço cobrado pelo nosso produto, é uma repetição da proposição que eu já tenho. Eu tenho aqui só 3 proposições, a verde, a roxa que aparece 2 vezes, e a amarela. Se são 3 proposições, essa tabela verdade, ela tem 8 linhas ao todo. Tá claro? Caraca, Pedrão, achei difícil. Ela é mesmo. Essa questão é maldosa e eu coloquei aqui de propósito porque eu ia fazer junto com vocês. Mas agora, para vocês verem a mais no nível do momento, até porque essa questão, ela trabalhou com coisas que eu ainda não falei, fica tranquilo, mas para a gente pegar uma mais no nível do momento, vamos fazer o seguinte, questão 2 agora, vou dar 30 segundinhos também e mato. Tempo para vocês, vai galera!
Bora lá? Ele deu pra gente a proposição P1, a P2, a P3 e uma conclusão. E falou: tomando por referência as proposições precedentes, julgue o item seguinte. E aí vem: a tabela verdade da proposição 1 tem menos de 6 linhas. Vamos ver. Proposição 1 está aqui e ela diz o seguinte: se houver resistência de populares ou depredação de patrimônio, então a polícia agirá. Lembra, quem determina o número de linhas da tabela verdade é a quantidade de proposições simples. Eu tenho houver resistência de populares, primeira proposição simples, ou depredação de patrimônio, segunda proposição simples, então a polícia agirá, terceira proposição simples, com 3 proposições simples, 2 vezes 2 vezes 2, são 8 linhas na tabela verdade. Como ele disse que seria menos de 6, resposta dessa aqui também errada. Tranquilidade? Crises? Dúvidas? Lembrando sempre que qualquer dúvida que tiver pode mandar para mim pelo Instagram, Prof. Pedro Campos, ou até no meu canal no YouTube, Prof. Pedro Campos também, tá certo? Senhoras e senhores, então, até o momento, espero que todos estejam gostando e entendendo as aulas do curso. Para mim é sempre um prazer imenso, um beijo enorme, até uma próxima.